Boa tarde, primeiro médio. Eu os saúdo com muita alegria, com muita honra. Que prazer poder estar aqui com vocês. Todos os alunos de primeiro médio, os professores, os funcionários. Gente, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. É uma honra para mim, para o professor Marconi, poder contar com a gentileza de vocês de nos acompanharem. Hoje é dia de filosofia no Centro de Mídias de São Paulo. O professor Marconi vai nos oferecer uma aula cujo título é Socialismo e Anarquismo, a coletividade e a liberdade como compromisso com a responsabilidade. E aí, qual que é o conteúdo, então, desta aula? Está no bojo das teorias do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. Para os professores, é interessante saber a habilidade, né? Que é a de analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais do anarquismo e do socialismo. Daí, seguindo, então, o modus operandi do professor Marconi, que é o de sempre deixar uma sugestão de pesquisa já indicada para os estudantes que tiverem condições, né, de realizar. Então, ele sugere o seguinte: olha, seria bacana se vocês pudessem fazer uma pesquisa sobre a biografia do Mikhail Bakunin, que vai aparecer aí na telinha para vocês poderem escrever o nome dele. Também sobre os principais teóricos do anarquismo e também sobre as experiências socialistas que nós já tivemos ao longo da nossa história. Então, para a gente já ir ensejando o início da aula, o tema que o professor Marconi vai desenvolver hoje, ele é um objeto de uma abordagem processual e, portanto, então, não se encerra nesta aula. E aí, qual vai ser o foco, então, deste encontro? Vai ser a habilidade de analisar, que, nesse caso, como que ela pode ser entendida? Como a capacidade de, horas, averiguar, investigar, explorar, decompor de uma forma detalhada, de uma forma minuciosa. Então, essa habilidade de análise, o que ela pressupõe? A habilidade, a capacidade de comentar, de um ponto de vista crítico, o objeto que a gente está direcionando o nosso olhar, com vistas, então, a produzir apreciações de natureza ética, estética, linguística e também de outras ordens. Quem vai conduzir o nosso encontro, com muita honra, te passa a palavra, Marconi. Muito obrigado, Fê, por essa acolhida tão querida, tão maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, você professor, você aluno, você supervisor, coordenador, diretor, todos vocês que acompanham as nossas aulas do Centro de Mídias. É sempre uma alegria ter vocês conosco e aprender com vocês, como a gente aprende nesses chats, né, Fê? Dicas de leitura, percepções diferentes dos alunos, é muito positivo. É uma escola, literalmente, o Centro de Mídias, gente. Por mais que a gente entenda o Centro de Mídias como uma plataforma, saibam que isso aqui é uma escola para a Secretaria de Educação, para nós que aqui trabalhamos e, obviamente, para toda a rede que nos acompanha. Gente, eu fiz questão de deixar para vocês essas considerações que eu as fiz também na semana passada, para a gente ter aquela consciência, aquele lembrete, porque a gente está trabalhando um tema que é um tema sensível, num momento sensível que nós estamos, que é a questão das teorias de Estado. Então, a visão liberal, a visão socialista, a visão anarquista. Então, é importante a gente entender que nós não estamos aqui defendendo o liberalismo, defendendo o anarquismo, defendendo o socialismo, né? Obviamente, a Maria Fernanda tem as convicções políticas dela, eu tenho as minhas convicções políticas, ou pelo menos as nossas questões políticas, né, Fê, para a gente ir elaborando. Né? Eu estou nesse caminho também. Né? Nós temos as nossas questões políticas a resolver, a se debruçar, para se aprofundar, mas não é nosso papel aqui defender nenhuma dessas correntes, mas sim dar a vocês, alunos principalmente, né, alguns subsídios para que vocês possam, a partir desses subsídios e também do aprofundamento, do interesse de vocês, construir a visão política que vocês possuem para serem cidadãos ativos na nossa sociedade. E na semana passada, quando a gente trabalhou esse assunto, nós conversamos sobre a questão de uma técnica para a gente trabalhar a nossa percepção política, que era a técnica da maiêutica, né, a técnica platônica e socrática, e falamos também da metodologia dialética. Então, nós fizemos várias perguntas e várias respostas para a gente conseguir aí se contextualizar e entender
No que é que eu acredito? As minhas respostas às diversas questões, elas são coerentes, elas estão embasadas em qual tipo de concepção política? E aí, nesse sentido, eu quero reforçar com vocês, porque tanto a dialética quanto a maêutica, da forma como a gente trabalhou na semana passada, elas pedem perguntas de qualidade e também respostas de qualidade, né? A Mafê, ela sempre coloca na hora de comentar ali no chat, olha gente, nós precisamos que vocês desenvolvam as respostas de vocês, que vocês embasem, que vocês argumentem. Então, por conta disso, eu quero reforçar com vocês algumas dicas para que a gente tenha uma resposta coerente, uma resposta completa. Primeira dica, se atente ao número de comandos da questão. Eu já comentei isso com vocês. Às vezes a gente tem uma pergunta, mas na pergunta tem 3 comandos. Está pedindo para você dar a sua opinião, justificar e exemplificar, por exemplo. Então, uma resposta completa pede que você atenda a estes 3 comandos. Tenha atenção aos termos essenciais da pergunta e procure reproduzi-los na sua resposta. Então, qual que é a palavra essencial, o conceito essencial dentro daquela pergunta? Reproduz isso. Isso faz muita diferença, gente. Como isso me salvou na faculdade, tantas vezes tinha que fazer uma prova e usando essas técnicas eu conseguia desenvolver o meu raciocínio numa avaliação. E nesse sentido, a terceira dica é reflita sobre a coerência de suas respostas a diferentes questões. Porque às vezes a gente joga aqui 4, 5 perguntas e se a gente fosse fazer uma tabela da verdade, digamos assim, a gente ia ver que tem uma certa incoerência nessas respostas. A gente defende um princípio numa pergunta e em outra pergunta a gente defende um outro princípio que é contraditório. Então é importante a gente desenvolver respostas completas. Quer complementar, Fê? Achei super interessante as dicas que você trouxe, Marconi. Na verdade, assim, a gente já tem um chat super bacana, a gente aprende muito com o que vocês colocam. Ixi, gente, vocês colocam coisas aí que dá pano para manga, né, para a gente conversar, isso é muito legal. Mas quanto mais a gente puder ir, assim, refinando, trabalhando no sentido de qualificar o nosso chat, tanto melhor para a gente e para vocês, né? Com certeza. E lembrando que a gente está nesse processo de transição, né, do chat mais amplo para o chat mais restrito, com a sua turma, com a sua série na sua escola. E nesse sentido, é importante você professor de maneira especial, a gente conta muito que você, na medida do possível, consiga desenvolver com seus alunos aquelas questões que, se vocês olharem o nosso chat, é um negócio frenético, gente. Parece um código de computador daqueles do Matrix subindo desenfreadamente. Né, Fê? Verdade. É muita coisa, gente. E eu acho que vocês veem isso na tela do celular também. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue responder, a gente não consegue desenvolver. Nos ajudem nesse sentido também. Né? E se por acaso você, professor, já estiver atuando como curador, transferindo as mensagens do aluno no seu chat, no chat da turma, no chat da escola, para o chat geral, se possível, lembre de nos indicar qual que é o nome do aluno, a escola, para a gente prestigiar vocês. Falado disso, vamos justamente para o nosso chat com o momento de problematização. Vejam essa questão. O que você entende por socialismo e anarquismo? No que se fundamenta a sua percepção sobre essas teorias políticas e por qual motivo você considera essa fundamentação válida? Lembra que eu falei dos comandos? Nós temos 3 aí. O que você entende? Socialismo para mim é isso, anarquismo para mim é aquilo. Por que você acha que é isso? No que você está fundamentado? Né? Onde você embasa a sua fundamentação e por que você considera essa fundamentação válida? Porque justificar, gente, nem sempre é válido. Perdão, nem toda justificativa é válida, quando ela é incoerente, quando ela não se justifica em si mesma. Então, pensem nisso, beleza? 2 minutinhos e a gente volta com as interações da Fê.
Obrigada, gente. Foi muito legal ler as participações de vocês e eu percebo que as dicas, elas já começam a aparecer, né? O esforço em busca da fundamentação de uma resposta mais argumentada já começa a aparecer. Isso é muito legal. E então, o professor Marconi colocou aí para vocês algumas perguntas, né? Então era assim: o que você entende por socialismo e anarquismo? No que fundamenta-se a sua percepção sobre essas teorias políticas? E ainda, por qual motivo você considera essa fundamentação válida? Marconi, os estudantes ficaram na primeira e na segunda camadas da pergunta. Às vezes pelo tempo. Às vezes pelo tempo mesmo, né? Não deu tempo deles colocarem o porquê da validade daquelas respostas. Então, eu separei aqui algumas respostas que disseram o seguinte: a respeito do socialismo, diversos estudantes, o Matheus, a Sofia, disseram assim: socialismo é aquilo que se baseia na ideia da propriedade comum. Legal. Propriedade coletiva. O Samuel disse o seguinte: bem, socialismo, anarquismo, eu entendo que ambas são formas de governo, mas que cada um possui princípios e ideias diferentes um do outro. Sim. Né? E o Davi, ele disse o seguinte: eu não sei, eu ainda preciso pesquisar mais sobre isso. É uma resposta extremamente honesta. Davi, vem com a gente. E fico muito feliz. A honestidade é o que nos faz aprender. Não é à toa que Sócrates já trabalhava com essa ideia da douta ignorância, né? Quando eu admito a minha ignorância, eu encontro conhecimento. Quando eu me engano, achando que sei, ou finjo que sei ao outro, eu permaneço na minha ignorância. Então, parabéns, Davi, aí, pela sua honestidade, como a Fê falou. Vamos juntos. Galera, a gente começa então falando sobre o socialismo, como a nossa segunda teoria de Estado. Lembrando que na semana passada nós conversamos um pouco sobre o liberalismo. E lembrando também, né, muito bem observado pela Fê, diante do tempo que nós temos, que é curto, não deu para vocês validarem a fundamentação de vocês, mas esse é um trabalho que vocês podem fazer depois da nossa aula, junto ao seu professor, junto aos seus pares, aos seus colegas. O que é que valida a minha opinião? O que é que faz com que a minha opinião seja coerente, seja válida, de fato se justifique? Falado disso, vamos lá. O socialismo, gente, ele é uma doutrina social e econômica que exige a propriedade pública e não a privada, ou ao menos o controle da propriedade e dos recursos naturais. Segundo a visão socialista, os indivíduos não vivem ou trabalham isoladamente, mas vivem em cooperação uns com os outros. Então aqui a gente já tem uma primeira definição, uma primeira concepção do que o socialismo defende. E como já aparece muito bem na nossa tela, então, a propriedade não privada, ou pelo menos uma grande participação do Estado no controle da propriedade. Alguns, inclusive, vão dizer, gente, que a gente nem pode afirmar categoricamente, se a gente pensa na primeira parte dessa definição, que nos traz essa ideia de uma propriedade pública, alguns vão dizer que a gente nunca efetivamente teve uma experiência sequer socialista na história. Porque aquilo que a gente chama de socialismo esteve atrelado na nossa história à presença também das ditaduras. Então, em tese, a gente não consegue nem sequer afirmar que, de fato, a gente tinha uma propriedade que era pública. Afinal de contas, o controle e o domínio era exercido por um grupo, ou por um ditador, por um regime autoritarista, que acabava se apropriando também desse bem público. Então, muitos vão dizer que, efetivamente, nós nunca tivemos aí uma experiência efetivamente socialista na história. Mas a gente vai ver algumas ideias sobre isso aí no decorrer da nossa aula. Lembrando que se tem essa ideia, então, de uma propriedade pública, uma propriedade de todos, e um controle muito forte do Estado sobre os recursos naturais, sobre as próprias propriedades, e também uma interdependência do sistema de trabalho muito forte. Então, nós vivemos quase como numa engrenagem mesmo, onde o trabalho de um afeta diretamente a atuação do outro, né? Nós produzimos para o todo, e o todo produz também levando em consideração a minha parte, a parte que eu faço parte, que eu represento dentro da sociedade. Nós vamos falar um pouco agora, gente, sobre duas concepções, digamos, que a gente tem do socialismo aí, que é o que a gente chama de socialismo utópico, que é uma experiência, como o nome já diz, mais ideal, não encarnada necessariamente numa crítica metodológica, científica, certo? E nós temos o socialismo científico, né, que é muito popularmente conhecido como o marxismo.
né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas duas visões do socialismo neste primeiro momento. E eu quero justificar com vocês aqui também, né, a nossa aula, gente, devido à densidade de informações que a gente tem para trazer, nós não temos mais um momento de interação, só no final da nossa aula. Mas eu já conversei com a Fê aqui, então a qualquer momento ela vai pescando alguma coisa ali no chat, faz um gestozinho para mim e ela entra com as interações com aquilo que vocês estão contribuindo no chat. Beleza, gente? Então vamos lá. O socialismo utópico, ele prevê uma crítica moral ao capitalismo. Veja que não é uma crítica no sentido lógico, no sentido científico, no sentido metodológico, né? É uma crítica no campo da moral, lembrando que a moral é o conjunto de valores de uma sociedade, o conjunto de normas que regulamenta a vida social. Então, a moral prevê o certo e o errado, o bom e o mal, o justo e o injusto. O socialismo utópico está muito baseado nesta percepção, né? Não é uma crítica metodológica, mas uma crítica moral. O capitalismo ele é moralmente ruim. E, nesse sentido, o liberalismo econômico também. E, por conta disso, essa corrente do socialismo utópico, ela procurava atenuar, então, esse conflito existente entre as classes, né, a classe operária e os proprietários, e, ao mesmo tempo, também atenuar, diminuir a exploração dos trabalhadores, a exploração das classes sociais. E aí, ao decorrer da história, nós tivemos algumas ideias, algumas tentativas de implementação desse socialismo utópico, e aqui vai ficar de lição de casa para você, porque eu trouxe os nomes, mas não trouxe contexto. Então, quem foi Charles Fourier? Quem foi Robert Owen? Vocês pesquisem aí nas suas casas, com seus professores, para que eles tragam essa contextualização. Vejam bem, o Charles Fourier, ele trouxe as experiências dos falancérios, ou melhor, ele defendia a criação dos falancérios. O que seria isso? Seriam edifícios que abrigariam todos os envolvidos na produção, com repartição dos resultados, conforme a colaboração de cada um. Então vejam bem, como que funcionaria esse falancério? Nós teríamos uma espécie de prédio, e nesse prédio todos os envolvidos, né, nas suas diferentes funções, ocupariam esses prédios, né? Em alguns casos até se defendia que eles morassem nesses prédios. Mas vejam que não é uma defesa de todo mundo morando no mesmo lugar e todo mundo tendo a mesma vida. Porque ele dizia o seguinte: cada um deve receber de acordo com o resultado, de acordo com a contribuição que ele dá para aquele processo produtivo, para aquele trabalho, para aquilo que está sendo fabricado, para aquilo que está sendo gerado dentro daquele edifício, dentro daquele prédio, dentro daquela obra, daquela construção, daquele imóvel, digamos assim. Então, não é uma defesa de uma experiência igualitária, mas é uma experiência que já diminuiria a desigualdade. Nós temos uma segunda ideia, uma segunda experiência, que foi uma proposta também do Robert Owen. E o que o Robert Owen, inclusive, implementou, promoveu, empregou ali aos seus trabalhadores, aos seus funcionários. Para os seus empregados, ele construiu moradias, né, deu participação a eles nos lucros, né, a famosa PL, participação nos lucros da empresa, promoveu uma redução da jornada de trabalho dos seus funcionários e ainda por cima ele propôs a organização de cooperativas, né? Para quem não sabe, a cooperativa é uma espécie de empresa coletiva onde você não tem um dono da empresa. Todos trabalham, todos são trabalhadores e todos também são recebedores, donos dessa empresa. Tanto é que você não tem um salário, digamos assim, você tem uma repartição dos resultados. Aquilo que é produzido pela cooperativa, tira-se o necessário para a sua manutenção, os seus custos, e o demais é dividido, é distribuído por aqueles que são seus associados. E ele também, inclusive, financiou a construção de uma comunidade igualitária, que ficou conhecida aí como New Harmony, né? Então, é uma segunda experiência socialista. Você que quer conhecer um pouco mais, né? Lembrando que aqui a gente não está falando do socialismo empregado a um país, empregado a uma sociedade como um todo, mas ideias que fazem parte do socialismo e que foram classificadas pela reflexão filosófica e sociológica também como o socialismo utópico. Continuando, nós temos outras experiências, como a experiência do Saint-Simon, que propôs uma maior intervenção estatal e o condicionamento do lucro e da propriedade privada aos investimentos sociais. Olha que ideia interessante, gente. E aqui a gente percebe o como que, de fato, a gente não está criticando ou substituindo o sistema capitalista. Essas teorias, essas ideias, elas não promoviam uma substituição de sistema. O capitalismo está posto, mas ele colocava, o lucro ele tem que estar condicionado a uma contrapartida, investimento social, né? Parte do seu lucro, parte daquilo que você recebe, deve retornar à população, deve retornar à sociedade, sendo investido nela.
Ele fundou entidades de assistência aos trabalhadores, influenciou o movimento operário. Veja que a gente tem aqui uma semente daquilo que a gente conhece depois como sindicatos. Nós temos Louis Blanc também, que defendia a criação de oficinas nacionais de capital misto, ou seja, parte desse capital é privado, parte desse capital, do dinheiro do investimento é público, e voltadas à admissão de pessoas sem emprego, bem como a produção de gêneros com baixos preços para consumo popular. Então, qual que era a ideia dessas oficinas nacionais? Você tem uma oficina que tem, como a gente acabou de colocar aqui, um capital misto, parte do dinheiro é do Estado, parte do dinheiro é privado, e nessa empresa, digamos que o Marconi ficou desempregado, ou de uma forma mais bonita, disponível para o mercado de trabalho. Eu estou lá disponível para o mercado de trabalho, então eu entro, passo a fazer parte dessas oficinas, eu vou aprender uma profissão, vou trabalhar nelas, não vou receber um salário, mas elas são oficinas que oferecem produtos a baixo custo. Então, aquilo que é essencial, por isso que eles colocam produtos essenciais de baixo custo, um pãozinho, um básico para uma moradia, um básico para alimentação, aquilo que é básico para uma vida minimamente digna, seria produzido e a um custo muito baixo, até porque você não tem um dos grandes motivos de se enriquecer dentro do sistema capitalista, que é justamente a exploração da mão de obra, né, que é o que encarece o produto. Quem quer entender um pouco mais sobre isso, tem um videozinho muito interessante chamado A História das Coisas, bem antigo, né? Dura em torno de uns 20 minutos. Se vocês derem uma olhada nele no YouTube, ele fala um pouco dessa questão, né, de como que a gente adquire o lucro, o dinheiro a partir da força de trabalho, né? E por fim nós temos aí o Pierre Proudhon, se eu não me engano, a Fê até mencionou ele nas suas aulas, não só ele, mas outros que eu trago aqui para vocês, e eu falei que foi muito interessante, porque a Fê trouxe indicações de livros, e hoje a gente está falando um pouquinho sobre as ideias que eles defendem. E o Proudhon ele defendia a criação dos bancos populares, né? E ele foi autor de uma frase famosa aí dentro das teorias econômicas e políticas relacionadas ao socialismo, que é: toda propriedade é um roubo. A partir do momento que alguém tem algo, ele está roubando de todos. Falado disso, gente, a gente avança um pouco mais no nosso conteúdo, avança um pouco mais aqui na nossa perspectiva do socialismo, agora falando sobre o socialismo científico, que é o socialismo do Karl Marx, né? A gente costuma valorizar muito o Marx, mas sempre houve uma dobradinha aí, né? Que é o Karl Marx e o Engels também, o Friedrich Engels. E vejam que a crítica dele já é diferente, né? Ele critica a exploração do trabalho, que é o elemento essencial do capitalismo. E como é o elemento essencial, se eu estou criticando o elemento social, essencial, eu não estou apenas propondo aqui uma melhoria no capitalismo, uma adequação, um ajuste de curso. Não, eu estou propondo aqui uma transformação. O capitalismo precisa ser superado. A gente precisa evoluir. E a evolução passa pelo fim do capitalismo, né? Nesse sentido, Marx defendia, por exemplo, que era responsabilidade do trabalhador desenvolver uma praxis revolucionária. Já já vou falar para vocês o porquê disso, gente. A gente enxerga o marxismo, melhor dizendo, como algo muito militante, mas é muito interessante a gente entender que a visão marxista da militância é uma visão atrelada à racionalidade, né? Não estou dizendo aqui que todo marxista é racional, por favor, não é isso. Mas a defesa da praxis é condicionada, é relacionada, melhor dizendo, à praxis, né? Ou seja, a ação. Marx dizia, né, até agora só explicaram o mundo. Alguém precisa mudá-lo, transformá-lo. Alguém precisa fazer algo, né? Nesse sentido, o comunismo, que seria aí uma consequência lógica, né, um desenvolvimento do marxismo, ele acontece justamente por conta do movimento dialético, o qual passaria pela ditadura do proletariado, que é o que a gente chama de socialismo. Então vejam bem, semana passada eu conversava com vocês sobre dialética, a gente já teve aula de dialética, né, falava um pouco da questão do Hegel aí, mas o que a dialética prevê, gente? Eu costumo resumir naquelas 3 ideias básicas, né? Tese, antítese e síntese. Você tem uma ideia, um objeto, algo que se estabelece. Você tem uma antítese, que é uma negação, uma contrariedade a essa ideia que se afirma. E, com o passar do tempo e do desenvolvimento, essas 2 ideias vão se juntando e formam uma nova tese, que é a síntese. Só que a síntese é uma nova tese, e assim a coisa vai evoluindo continuamente. O Marx dizia, veja bem, se a gente olhar a história, nos sistemas produtivos, sempre nós tivemos uma classe que ficava excluída, e era justamente essa classe excluída que levava
a transformação, né? Marx já dizia, né? A história é a história da luta de classe. Então, quando a gente pega no feudalismo, por exemplo, nós tínhamos o povo, a plebe e a própria burguesia excluída do poder. O que acontece com as revoluções burguesas? A burguesia assume o poder. Mas nas revoluções burguesas, o trabalhador passa a ser o excluído. E é por isso que Marx fala, por uma questão lógica. Se o trabalhador é o excluído, é ele quem vai ser a antítese do capitalismo. E aí nós temos o socialismo. Mas no socialismo a gente ainda tem uma separação, a gente ainda tem uma antítese, que é a ideia de Estado e a ideia de povo. E aí, nesse sentido, quando o povo tomasse o poder e o Estado desaparecesse, não haveria mais a contradição. Não havendo mais o contraditório, o movimento dialético cessa. Essa ideia de antítese, síntese, tese, antítese, síntese acaba, porque não tem mais a antítese, né? Só tem o povo, e aí se estabelece o comunismo. Óbvio, gente, nosso tempo é muito curto aqui, a gente está sintetizando, né, espremendo a ideia aqui dentro do tempo. E é por isso que é importante que as dúvidas, os questionamentos, as críticas sejam desenvolvidas aí, tanto nas suas pesquisas, na medida do possível, e na troca com os seus pares. Aproveitem o aplicativo, conversem entre vocês para poder aprofundar essas questões. E aqui eu deixo algumas obras de referência, lembrando que a Mafê já trouxe muitas outras obras de referência, inclusive na semana passada, e com certeza ainda vai trazer muito mais, porque essa menina é uma biblioteca ambulante, gente. Então, fica aí, para a gente entender um pouco mais do socialismo, o Manifesto Comunista, de 1848, e a obra O Capital, de 1867. Fê, quer contribuir enquanto eu molho a garganta? Pessoal, acho que assim, é super interessante vocês terem em mente essa diferenciação que o professor Marconi fez, né? Porque geralmente quando a gente usa o termo socialismo, quando a gente está falando em teoria política, pode ser que nos venha à mente nenhuma teoria é una, né? Nenhuma teoria é assim muito pronta e acabada. E quando a gente está falando desse tema especificamente, a gente percebe que tem vertentes possíveis, né? A gente tem o socialismo utópico, socialismo científico, que vem a partir da crítica, né, o que os socialistas utópicos pensavam, principalmente na França, né? E então é sempre legal a gente ter em mente como que a história das ideias vai palmilhando um terreno em que uma vai conversando com a outra, seja no sentido de se sobrepor, ou num sentido de fazer a crítica ou fazer o elogio, mas elas estão sempre conversando umas com as outras, né? Muito obrigado, Fê. Essa menina é um espetáculo, gente. Vamos lá. Galera, o nosso tempo avançou bastante e a gente precisa conversar um pouco sobre o anarquismo também. Então vai aparecer na tela para vocês alguns conceitos importantes e eu vou pedir a vocês que vocês pesquisem, você professor que puder aprofundar esses conceitos do socialismo com seus alunos, vai ser muito importante. Quais são esses conceitos? O materialismo histórico e dialético, né? O modo de produção capitalista, mais-valia, vai aparecer na tela para vocês, tá, gente? Os conceitos de alienação, fetichismo, ideologia, infraestrutura e superestrutura. Se vocês olharem meu slide aí, vocês vão perceber que os últimos conceitos eu já estava trazendo como uma sugestão de pesquisa e atividade que pode ser desenvolvida. Mas o nosso tema rendeu tanto que eu vou contar com a compreensão de vocês para que vocês aprofundem esses conceitos também. Daqui 2 semanas, se não me falha a memória, a gente vai ter uma aula de revisão. Nessa aula de revisão, na medida do possível, eu tento resgatar e mencionar para vocês de uma forma um pouco mais profunda esses conceitos do materialismo histórico e dialético, que é aquela ideia de que são as condições materiais que afetam a razão, a ideia, a produção científica, a produção religiosa, a própria política, né? Então, invertendo a lógica de Hegel, enquanto Hegel dizia que são as ideias que afetam o mundo material, Marx dizia, não, são as condições materiais que afetam o campo das ideias. Então, a lei, a política, a religião, a estrutura familiar, a própria educação, tudo é condicionado à questão material. Um modo de produção capitalista, né, baseado na propriedade privada, na exploração do trabalho. O conceito de mais-valia, que é o conceito no qual a gente fala da grande fonte de lucro do capitalismo, que é o tempo de trabalho, né, e o trabalho produzido pelo trabalhador, que não é remunerado, né? Então, parte daquilo que o trabalhador produz é para pagar o seu salário, mas uma boa parte da sua produção e do seu tempo, ele não está exercendo ali a sua função para receber um salário, mas sim para, obviamente, cobrir os custos de uma empresa, mas para dar o lucro.
né, aqueles que são os donos, aqueles que são os proprietários. Né? Então, se aprofundem nesses conceitos, no conceito de alienação, né, a transferência aí da razão, da consciência, o fetichismo, que é a inversão, né, vem do termo feitiço. O ser humano vira uma coisa e a mercadoria, o capital, vira quase um ser humano, um ser vivo, com vontade própria. Né? O conceito de ideologia, que é a distorção da realidade, a apresentação do natural, do comum, do benéfico, quando aquilo não é natural, não é comum e não é benéfico. A infraestrutura, que são as condições materiais, e a superestrutura, que, como eu mencionei para vocês, o sistema político, religioso, as instituições sociais de maneira geral. Eu estou mencionando aqui para vocês, gente, só para não passar batido, mas... Opa, desculpa. Acidentezinho de trabalho, gente. Ainda bem que vocês não estão vendo. Ossos do ofício. Então, gente, a gente está passando esse conceito para vocês justamente para que vocês não passem batido e vocês consigam se aprofundar nesse conteúdo. Beleza, gente? Nós temos aqui o nosso momento de retomada, rapidamente. Então, só lembrando, nós estamos conversando aqui sobre o tema Teorias de Estado, Socialismo, Anarquismo e Liberalismo, contendo como habilidade analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais do anarquismo e do socialismo. Beleza? Para vocês não ficarem preocupados aí em casa, não se preocupem, a gente não foi nenhum acidente grave, foi só o nosso negocinho de passar slide aqui que eu deixei cair no chão. Falado disso, vamos então lá para o anarquismo, gente. Qual que é a perspectiva do senso comum? O que é anarquismo? Anarquismo é uma configuração social ausente de organização, é uma bagunça. Né? É a ausência, por ineficiência, do governo, situação na qual cada um pode fazer o que bem entende. Quando eu escuto essa palavra anarquismo, gente, eu nunca me esqueço, ficou gravado na minha memória de adolescente, né? Você que já assistiu Transformers, o segundo filme da sequência, tem um cara, um chefe de uma empresa, que ele é fixado numa cor, se eu não me engano a cor é até amarela, ou vermelho, não lembro assim. E aí a empresa tem andares e cada andar tem a sua cor. Então naquele andar, você só pode ter caneca amarela, a cadeira tem que ser amarela, tudo tem que ser amarelo, por exemplo. E aí tem um funcionário que coloca uma caneca vermelha. Quando o patrão vê aquilo, ele fala, que bagunça, que balbúrdia, isso aqui é uma anarquia, onde já se viu uma caneca vermelha no andar amarelo? Então a gente sabe que o termo anarquia está muito relacionado a essa ideia. Anarquismo é bagunça. Cada um faz o que quer, o Estado não tem pulso, não atua, e aí fica cada um abandonado a si mesmo. Mas a perspectiva, tanto etimológica quanto filosófica, é bem diferente. O termo o termo anarquia, ele significa, na sua etimologia, sem governante. Inclusive, tem alguns historiadores que defendem que a origem desse termo pode estar relacionada, inclusive, a uma pessoa, a um rei da Grécia dos tempos homéricos, né, que seria o rei Arque. E ele era um verdadeiro ditador, né, um homem extremamente autoritário. E aí aquelas pessoas que se levantaram em oposição a esse ditador, a este autoritário, a este opressor, começaram a usar essa expressão, né, a anarquia, né, a ausência deste rei. Nós não queremos esse governante. Né? E a expressão que até então se referia a um governante específico acabou se transformando a referência à ausência de um governante. Mas por que, gente, que a gente tem uma ausência de governante? Porque se acredita que isso é desnecessário. O ser humano, ele é maduro o suficiente, ele tem condição, se bem educado, de aprender por si mesmo como se autogestar, se auto-organizar em comunidade. Né? Por isso que muitos defendem aí, muitos trazem como termo do anarquismo o socialismo libertário, porque o socialismo ele ainda prevê uma certa prisão, que é a presença do Estado. Tudo bem que a propriedade é pública, mas ainda existe uma diferença, porque ainda existe o Estado controlando, né, ditando as normas e regras. O anarquismo prevê essa ausência. Por isso, é socialismo, há uma propriedade coletiva, mas é libertário. Não existe ali a presença do Estado para controlar a população. Principais ideias do anarquismo. A organização política com participação de cada indivíduo, todos devemos participar e atuar, sem necessidade de um Estado, que a todos governe, como eu mencionei para vocês. Quais são os princípios que defendem o anarquismo? Liberdade,
A responsabilidade, como cada um deve participar, cada um é responsável por si e por todos, e todos são responsáveis por todos e por cada um. A autonomia, que é a capacidade de criar as suas próprias normas como comunidade, né? Solidariedade, autogestão das comunidades, a propriedade coletiva e a coexistência harmônica. O anarquismo ele faz um combate muito grande à figura do Estado, uma vez que o Estado, seja pela burocracia, né, por aquele monte de lei, de regra, de ritos, que muitas vezes travam o funcionamento da sociedade, seja pela força policial, que é uma força opressora, eles acabam oprimindo, suprimindo a liberdade e enfraquecendo o poder de decisão que cada indivíduo tem. Cada indivíduo é capaz de decidir e de escolher por si mesmo. Ele critica também a democracia burguesa, a qual nós estamos inseridos, pois ele favorece a desigualdade social sob o argumento da manutenção da propriedade privada. Então, isso é meu. Como eu conquistei de maneira legal, de maneira legítima. Se a Maria Fernanda não tem nada e eu tenho tudo, problema da Maria Fernanda. O Estado deve garantir a minha propriedade privada. Então, muito se critica no anarquismo a democracia burguesa por conta disso. Obviamente, há uma ausência de hierarquia entre os homens, né, e é defensável, que a responsabilidade jamais seja alienada. Ou seja, eu não posso transferir a responsabilidade por outro. Fê, cuida de mim. Não, todo mundo cuida de todo mundo. Como funciona o anarquismo, gente? E aqui a gente está acabando. Com comunidades pequenas e autogovernadas. Então, qual que é a ideia? Você tem pequenas comunidades, pequenas vilas, a gente pode talvez falar pequenos bairros. A ideia é desaparecer essa noção de país, e talvez até mesmo essa noção de Estado, e talvez até mesmo a noção de município. Né? Aquilo que a gente vê em muitos filmes pós-apocalípticos é um pouco dessa ideia. Comunidades que são autogovernadas, onde você tem um sistema de delegação. Então, nós temos um problema, nós precisamos melhorar as nossas defesas, por exemplo. Então, a Maria Fernanda se responsabiliza por isso, mas a Maria Fernanda não é uma autoridade. Ela tem uma responsabilidade que é resolver um problema. Ela resolveu o problema, ela não cuida mais disso. E ela só é autoridade naquele ponto. Nós temos um outro problema, ela não é autoridade nenhuma em cima daquilo. Diferente do que a gente vê no nosso sistema, por exemplo, onde o cara é uma autoridade, às vezes, política, mas quer ser uma autoridade econômica. É uma autoridade intelectual, mas quer levar essa autoridade intelectual para o campo da moral. E assim por diante. E qual que seria o instrumento, galera, para conscientizar as pessoas e fazer com que elas desenvolvam essa capacidade de se autogestar, de se autogovernar, de se responsabilizar, de exercer a sua liberdade, de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo, sem transferir isso? A educação. Então, no sistema anarquista, a educação é um elemento essencial para que tudo funcione. Gente, o nosso tempo voou, ou eu também não tive noção de tempo e preparei uma aula muito maior, mas eu quero orientar você, professor que nos acompanha, você também aluno, que nós deixamos alguns slides aí, baseados numa obra chamada Deus e o Estado, do Mikhail Bakunin, que é lá de 1882, onde ele vai defendendo essa teoria, né, do anarquismo. Então, você depois com calma, né, a gente não vai ler aqui agora, você depois com calma, você pode se debruçar sobre esse texto, procurar o original, né, na internet ou em outras fontes que você tenha, e a partir desse original, é muito interessante ele mostrar como é que ele fala da questão de, olha, eu não critico a autoridade, né, se a pessoa é uma autoridade, ela é uma autoridade, mas eu não posso pensar que ela é uma autoridade inquestionável, que ela é uma autoridade que não pode fazer, que eu não posso contradizê-la e criticá-la, né? Não podem me roubar a autoridade do outro, não pode me roubar o meu poder de decisão. Então é muito interessante, leiam, né, se vocês tiverem acesso ao PowerPoint, que vai ser muito importante para o enriquecimento de vocês, beleza? Peço desculpas por ter falado tanto, peço desculpas à Fê também, porque eu sei que ela teria muita coisa para contribuir na nossa aula. Na nossa próxima aula eu fico quietinho, Fê. Por favor, Marconi, foi uma delícia, foi maravilhosa a aula. Eu só queria fechar o encontro de hoje te agradecendo muito, Marconi, agradecendo muito a todos vocês que generosamente compartilharam o tempo à disposição de vocês conosco. E eu tive um insight aqui, por quê? Séculos que a natureza se pergunta qual é a natureza humana. Sim. Ninguém sabe, mas eu acho que eu saquei. Captei durante a aula. A natureza humana é pura bandalice,
pura bandalheira. Sabe por quê? Porque na hora que você deixou o passador de slide cair, o Rian não perdeu tempo e escreveu assim: põe a câmera no professor que eu quero ver essa. Rian, você é um falastrão. Não pode ver uma bagunça, né? Gente, muito obrigada. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Temos um encontro marcado. Não se esqueçam. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Lembre-se da nossa avaliação. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, gramática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!